Ok, irmãos, eu vou pedir para o seu Manuel estar orando aí por nós essa manhã. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, pela semana que tivemos, ó Deus. Queremos te agradecer, ó Deus, pela palavra que tivemos ontem no culto também, Pai, foi edificante. Obrigado, Pai, porque o Senhor está presente em nossas vidas, ó Deus. Eu quero estar te louvando e te agradecendo por cada um dos participantes, ó Deus, que o Senhor esteja dando tranquilidade e sabedoria a cada um para o entendimento da tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós somos gratos. Agradeço, Deus, pela vida do pastor Marcos, ó Deus, que se dispõe a colocar, Deus, para nós aprendermos cada vez mais de ti, ó Deus. Agradeço por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, vamos dar continuidade com Romanos. Será Romanos capítulo 5, versos 1 e 2. A gente já vai perceber aqui que o apóstolo Paulo ele começa a mudar o tom da discussão dele. Ele deixa aquelas primeiras controvérsias de lado, ele começa a criar base para uma nova conversa nos próximos capítulos. E ele começa dizendo o seguinte: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a essa graça, na qual agora estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Vocês percebam que o tom acerca da justificação continua. E é exatamente essa justificação feita por intermédio de Cristo, que se constitui numa graça, é que nós temos paz com Deus. Tá? Joia, eu vou então aqui compartilhar o nosso texto. Tá, ok. Só um momento aqui que eu... Assim. Tá bom. O Adolf Paul, ele diz o seguinte, que nesse momento o apóstolo Paulo deixa a controvérsia para falar com a comunidade de crentes. É claro que o apóstolo Paulo sempre está conversando com cristãos, com pessoas convertidas. É porque ele direciona a carta dele para a igreja, para os romanos, para a igreja que está em Roma. Só que antes ele trabalha toda essa questão acerca do pecado, que ninguém está livre da condenação, que por mais que faça, quer dizer, isso não resolve. Justamente porque o pecado ele está entranhado em cada célula de nosso corpo, tá certo? Então, assim, então, quando a gente lê os primeiros 3 capítulos, a gente se vê perdido, a gente se vê, assim, numa situação muito ruim. O sentimento ao ler a carta, nos primeiros 3 capítulos, é que, de fato, não tem esperança alguma. Mas quando ele chega no capítulo 4 e agora avança para o capítulo 5, sim, aí a gente percebe que há uma grande esperança. E que essa esperança nós encontramos no fato de Jesus ter nos justificado, e isso nos libera da segunda morte. Experimentaremos, sim, a primeira morte, a morte física, corporal nesse mundo, mas não o distanciamento pleno, completo de Deus. Muito bem, uma vez que nós fomos justificados, nós temos paz com Deus. E é impressionante como o mundo fala de paz. A Organização das Nações Unidas tem lá as questões de paz. Recentemente saiu aí a questão do Prêmio Nobel da Paz. Então, toda hora a gente está falando sobre paz. E geralmente, a paz, ela cobra um preço muito alto. A paz com Deus cobrou um preço muito alto do próprio filho dele, a morte de Cristo.
Vocês percebam que a paz não é algo tão gratuito assim. Ela é gratuita para nós que somos, então, receptores disso, né? Mas para alguém custou um preço muito alto, né? Soldados em missão de paz, eles também pagam com a vida, né? Para tentar aí ajustar um país que está em conflito de guerra civil, ou lutando contra uma ditadura, ou coisa assim, né? Sempre cobra um preço muito alto, né? O resultado da justificação, ela é a paz com Deus, e ela é ofertada por meio de Jesus Cristo. E Jesus, não, é interessante que Jesus não foi nossa paz apenas na cruz, mas Jesus se coloca atualmente, sendo a nossa paz, e isso vai até o dia do juízo final como garantia diante de Deus, a fim de preservar essa paz, logicamente, para as pessoas que perseverarem nisso, né? Eu acho que tem essa questão da perseverança dos santos, né? E aí sim, essa paz de Deus, que excede todo entendimento, né? Vai guardar os nossos corpos, as nossas mentes em Cristo. O profeta Isaías diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. E essa separação é justamente aquilo que nós vamos perceber como falta de paz. É uma falta de paz espiritual. Na verdade, é uma falta de paz sistêmica. Ela abrange todos os campos da vida. Significa que não pode haver paz entre Deus e o homem por conta da separação provocada pelo pecado. O pecado, ele sim gera um prazer momentâneo. Muitos pecados servem até como um anestésico para diversos conflitos, né? Jogos de azar, por aí vai, né? São pecados que se cometem, né? E que talvez possam gerar uma paz momentânea, como se fosse um anestésico, mas quando a anestesia passa, a dor volta, e a falta de paz ela acaba estando ali presente. É como uma dor fantasma, você até arranca aquela perna, tira, amputa uma parte, algum órgão, mas aquela dor ali parece que ela ainda continua. O pecado trouxe inimizade entre nós e Deus. E quem já teve inimigos declarados, assim, seja na escola, seja mais tarde, sabe que uma inimizade é algo muito ruim. Traz angústia, perda de sono, fadiga, cansaço emocional, aquele sentimento de você sempre estar sendo perseguido. Agora, você imagina você viver em inimizade com Deus, né? Negar que Deus existe, ou entender que Deus é um carrasco, enfim, né? Isso é muito ruim. O apóstolo Paulo diz que essa paz foi restabelecida quando fomos justificados por meio de Jesus Cristo. Felizmente, em Deus, nós alcançamos uma paz que nem sempre é possível alcançar nas inimizades que são formadas nesse mundo. Ainda mais no mundo hoje politicamente polarizado. As próprias igrejas, elas são até bastante polarizadas nos seus formatos de fé. E aí, claro, a gente precisa exercer tolerância, amor, né? Exercer tolerância, amor, vocês entendem que nem sempre é concordar com tudo que o outro compreende como certo, mas é você tolerar, você não odiar aquela pessoa e esse tipo de coisa, tá? Bom, e às vezes isso é possível, mas nem sempre é possível, né? Tantas famílias que terminam os dias, né, quebrados, pais odiando filhos e assim por diante, né, e vice-versa. O apóstolo Paulo diz que essa paz foi restabelecida quando fomos justificados por meio de Jesus Cristo. A palavra diz que Jesus quebrou a barreira da separação e nos reconciliou com Deus. Como é bom quando a gente consegue ter esse passo, dar esse passo de reconciliação, e quando o inimigo, o adversário nosso, falando agora de pessoas, acolhe esse pedido de reconciliação, isso é algo tão glorioso, é algo tão bom.
Interessante que Deus deu esse primeiro passo de reconciliação. Ele caminhou até nós, né, por meio do seu Filho Jesus. E ele, então, estabelece. E o que Deus deseja é que a gente diga amém. Assim seja, Senhor. Eu estou aqui também para aceitar isso. Eu quero novamente andar em paz. Eu quero receber isso pela fé. Eu desejo que sim, que Jesus me inclua nessa justificação de pecados que ele fez pelo mundo. Em Romanos 5,10, o apóstolo diz que quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho. Muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E aqui entra uma coisa que, para nós, aos olhos humanos, é algo completamente contraditório. Já estávamos inimigos de Deus, estávamos distanciados de Deus, já estávamos criando ídolos à beça, né? E quando Deus envia o seu único filho, nós o matamos. Quem matou, afinal, Jesus Cristo? Foram os romanos, os judeus? Não, quem matou, cada um que carrega o pecado em si foi cúmplice da morte de Jesus. Eu e você mandamos Jesus para a cruz, nós o condenamos, tá certo? Ainda que ali os judeus, os romanos, eles foram o braço ali para que Jesus fosse estendido na cruz, mas nós fomos os culpados. E ainda assim Deus vai lá e reconcilia a gente com ele por meio da morte do seu filho. Agora, imagina agora, quando nós já estamos reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Algo, irmãos, que eu comentei esses dias atrás com o pastor Guto, e também com base em algumas coisas que eu venho lendo, é que eu estou mudando um pouquinho algumas percepções teológicas acerca da salvação. Isso é uma coisa que eu gostaria de debater em algum estudo bastante específico. Nós gostamos muito de falar sobre essa garantia da salvação, né? Independente do que for acontecer. É claro que a gente não vai perder a salvação, assim, agora estou salvo, agora estou condenado, agora estou salvo, agora estou condenado, cometi um pecado ali, eu estou condenado, daqui a pouco estou salvo, como isso acontecesse inúmeras vezes na vida de uma pessoa, né? Não é assim que funciona. Mas a perseveração do crente na salvação, nessa fé, que uma vez ele foi arraigado, isso é muito importante na vida. E eu estou começando, sim, a acreditar, com base em algumas leituras bíblicas e teológicas, também na conversa com algumas pessoas, que muitas pessoas elas acabam novamente entrando nessa inimizade com Deus, dando as costas para Deus. E talvez muitas, ao contrário do filho pródigo, nunca mais retornarão para a casa do pai. Bom, isso é um parênteses que eu estou dando por conta do próprio assunto. É um assunto que em algum outro momento eu vou amadurecer mais, eu vou trazer para os irmãos, tá certo? Mas o que a gente não pode é vulgarizar nem essa coisa da perda de salvação e muito menos vulgarizar o relacionamento que nós temos com Deus, como se Deus aceitasse qualquer tipo de relacionamento, né? Então, eu posso ter uma vida na igreja, uma vida fora, e está tudo bem. Eu acho que as coisas não são bem por aí. Mas são coisas que a gente vai, de uma maneira muito calma, muito honesta, tentando entender à luz da palavra, tá? Aos Colossenses, e importante, me lembre de eu, em algum momento, trazer uma explanação mais completa sobre esse assunto que a gente já está dando uma pincelada hoje. Aos Colossenses 1, versos 20 a 22, Paulo afirma: e por intermédio dele, de Jesus, reconciliaste consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue vertido na cruz. E a vós outros também, que no passado eres estranhos, inimigos de Deus, conforme demonstrado pelas obras más que praticáveis, agora, entretanto, ele vos reconciliou no corpo físico por meio da morte, para vos apresentar santos, inculpáveis e absolvidos de qualquer acusação diante dele. Vocês observam aqui nesse versículo que a palavra diz que, vamos ver,
E a vós outros também, que no passado eram estranhos e inimigos de Deus, conforme demonstrado pelas obras más que praticavam. Ontem um jovem me perguntou como é que é a questão da conversão após o culto. Eu gostaria de entender um pouquinho mais sobre isso. É uma coisa que acontece dentro da pessoa ou fora da pessoa? Aí eu respondi o seguinte: é algo que acontece no íntimo da pessoa, mas que se revela no exterior da pessoa, pela maneira como ela vai se comportando na sua vida, seja na família, na sociedade, na igreja, nas suas relações mais particulares, também nas suas relações mais distantes, né? Então, se a gente prega um Cristo e acredita no coração, mas em algum momento nós começamos a apresentar obras das trevas, obras estranhas, aquilo que Deus preconiza como santas na sua palavra, nós começamos a dar um passo de retrocesso, e isso é muito ruim, tá? Tanto é que a palavra diz que pelos nossos frutos seremos conhecidos. O Hernandes Dias Lopes diz que essa bênção, essa paz, ela está ligada ao passado, pois trata-se de algo que já ocorreu. Em Cristo nós temos paz com Deus, é uma coisa que já ocorreu. Paulo escrevia para cristãos e esses se converteram em um dado momento das suas vidas, assim como você e eu. Nós nos convertemos em algum momento das nossas vidas, então nós temos essa paz com Deus. Essa paz que o apóstolo Paulo se refere está disponível para todo pecador que, arrependido, crê que Jesus é suficiente para justificá-lo. Jesus é o nosso advogado, ele é o nosso paráclito, é aquele que se coloca ao nosso lado e nos consola. Interessante que a palavra para Espírito Santo também é paráclito, também tem ideia ali, quando ele fala assim, eu vos enviarei um outro consolador, um outro paráclito, quer dizer, um outro da mesma natureza, alguém que é da mesma natureza de Jesus, e ele vai nos consolar. O Hernandes Dias Lopes ainda diz que essa paz não é de Deus, conforme Filipenses 4:7, que diz que a paz de Deus ultrapassa todo entendimento, mas é uma paz que nós temos com Deus. É diferente, tá? É a paz que nós sentimos a andar junto com Deus. Não é um mero sentimento, mas essa paz, amados, ela se trata de um relacionamento diário que nós temos com o Senhor. E andar com Deus nos traz uma paz que não tem precedente nesse mundo. Porquanto nós não somos mais filhos da sua ira, mas nós experimentamos essa paz com Deus porque nós agora somos filhos do seu amor. Muito bem, se o pecado consumou uma ruptura, e de fato essa ruptura ela aconteceu, Jesus veio para restabelecer a comunicação que havia sido suspensa. O Cranfield, ele reforça esse ponto de vista ao dizer que essa paz, que ela é citada pelo apóstolo Paulo, não designa nenhum tipo de sentimento subjetivo. Eu tenho um sentimento de paz, né? Um sentimento de paz, até um usuário de maconha pode sentir algum dado momento. Mas quando passa o efeito da droga, ele vai perder a paz. A paz que nós temos com Deus é uma paz perene, constante. É algo que a gente sente no vale da sombra da morte. O mundo caindo ao nosso redor, mas ainda nós temos essa paz com Deus. Tá certo? E aí o capítulo 2 diz o seguinte, e assim, é aquela ideia assim, olha, eu não vivo mais em inimizade com Deus, eu não preciso temer, eu nem preciso temer o futuro, eu nem preciso temer a morte, porque eu não vivo mais em inimizade com Deus, porque Deus providenciou, por meio do seu Filho de Jesus Cristo, essa reconciliação que nós temos hoje pela fé. O versículo 2 diz que por meio de que obtivemos acesso pela fé, a essa graça na qual agora estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Jesus é o agente pelo qual a inimizade foi desfeita completamente, e veio a paz com Deus. Interessante que Deus não é aquele que fica jogando os nossos erros em nossas caras, né? Nossos rostos. Quando acontece algum ato de perdão, muitas vezes até entre casal, né?
Passa um ano, dois, aí surge uma briga, e aí alguém vai dizer o seguinte: você lembra aquele dia? Pois é, aquele dia foi perdoado, né? Mas mais uma vez a gente revira a lama. Deus não faz isso com a gente. A paz com Deus foi uma graça que nós acessamos pela fé por meio de Jesus Cristo. E sem Cristo, essa inimizade ela perduraria e continuaríamos entregue às nossas iniquidades. Estão lembrados dos primeiros capítulos de Romanos, que não satisfeitos com nossos pecados, nós vamos lá ainda e criamos novas formas de cometer pecado. É isso que o homem sem Deus faz. Ele cria novas formas de cometer pecado. Essa paz, pela forma que é escrita, é uma bênção passada. Ela aconteceu no passado. Ela foi consumada no ato da nossa justificação, quando finalmente nós nos entregamos os nossos corações, nossas vidas ao senhorio de Cristo. Já o acesso à graça da justificação, ele é um privilégio presente e contínuo. Quer dizer, se a paz foi um privilégio que a gente obteve no passado, nós continuamos experimentando a justificação em nossas vidas, agora e no futuro, porque refere-se a uma condição permanente e contínua que originou no passado. Então, de fato, o que nós fazemos no passado, nossas vidas, elas contribuem ou trazem prejuízos em todas as áreas, em nosso presente e no futuro. Isso também acontece na nossa relação com Deus. O verso diz que por meio de Jesus obtivemos acesso pela fé a essa graça. Quer dizer, sem fé não há como, e a gente já percebeu lá no capítulo 4, que Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Ele teve fé e isso foi suficiente. E não foi pelas obras, tá? Não foi pelas obras da carne, muito menos pelas obras da lei, que vieram alguns séculos depois. A palavra acesso, que nós lemos aqui no verso 2, quando o versículo diz, por meio de quem obtivemos acesso pela fé, essa palavra acesso, de acordo com um linguista de grego chamado William Barclay, é traduzida do grego prosagoge, que tem 3 significados aqui. Primeiro, trata-se da introdução de alguém à presença da realeza. Deus é rei também. A Bíblia apresenta Deus como rei. Então, a ideia que se sugere pelo uso da palavra é a permissão da entrada na presença de um rei mediante o favor de outro. Se alguém tentasse entrar na sala de um rei no passado, sem a devida autorização, sem que alguém o conduzisse, sob a autorização desse rei, essa pessoa poderia ser morta, não é mesmo? Tenta entrar na sala de um prefeito hoje sem autorização. Quer dizer, a coisa não vai terminar bem. Isso é tratado como invasão. Jesus nos introduziu à presença desse rei. E ele fez isso como um favor. O sentido é de que nossa presença diante de Deus foi permitida por meio de Cristo. O palácio em que somos admitidos é o céu. Esse é o grande palácio. E Apocalipse vai mostrar muito isso. O portão de entrada é Cristo, ele é a porta, né? Cristo é a porta por onde a gente entra para Deus. E o único passaporte que nós temos para entrar nesse palácio é a fé. Sem fé, de fato, não tem como nós entrarmos nesse palácio. Então, essa é a primeira palavra, né? Que a gente traduz aqui por acesso, que é prosagoge, que é a introdução de alguém à presença de uma realeza. O segundo sentido significa aproximação do adorador a Deus. E essa já é uma palavra um pouco mais contundente, um sentido mais específico. A palavra prosagoge também traz a ideia de uma pessoa sendo introduzida, não agora na sala do trono de um rei, mas no santuário de Deus para adorar. O sentido é mais forte que o anterior, pois o crente justificado desfruta uma bênção ainda mais grandiosa do que a aproximação periódica de Deus ou de uma audiência ocasional com o rei. Agora, por Cristo, nós temos essa passagem livre. Ele uma vez conduziu a gente até a sala do trono, agora nós temos essa passagem livre
tá? O passaporte ele foi dado. Cristo é essa porta. Então, essa porta ela está aberta e nós podemos sempre nos achegar diante do santuário de Deus para louvá-lo, para cantar, para dar nossas expressões de louvor e levar nossos pedidos. O crente tem o privilégio de viver no templo e no palácio do Senhor. E, por fim, prosagogue significa chegada ao porto seguro. Quem não deseja um porto seguro nessa vida, né? Muitos entendem o porto seguro como um bom emprego, outros entendem o porto seguro como um bom casamento, e tudo isso acaba sendo portos seguros, né? É tão triste quando um casamento não vai bem, ou quando um trabalho não vai bem, quando a pessoa perde o emprego, é como se ela perdesse o porto seguro. Quando uma esposa perde o marido, ou vice-versa, é como alguém do cônjuge perdesse o porto seguro. Em relação a Deus, ainda que desejamos depender dos nossos próprios esforços, somos varridos pela tempestade. Nós não conseguimos controlar o barco da nossa vida. Nós somos como marinheiros impotentes que tentam enfrentar um mar bravo, que ameaça nos destruir totalmente. No entanto, quando vimos a palavra de Cristo, encontramos o porto da graça e encontramos segurança. Olha só, quando nós evangelizamos as pessoas, nós damos oportunidade para a pessoa. Oportunidade. A palavra porto, ela está dentro da palavra oportunidade. Olha que legal. Eu aprendi isso do doutor, né, Mário Sérgio Cortella, uma pessoa que muitos de nós gostam, e ele explica que a palavra oportunidade vem do latim ab portus, que é o nome de um vento. Então, quando os marinheiros da antiguidade, cujos barcos eram a vela, então, eles tinham que ter um vento específico para que esse vento os levasse ao porto. O vento ab portus, o vento da oportunidade. Se pegasse um vento qualquer, eles poderiam simplesmente parar, ou talvez não houvesse vento, né? Mas aí, quando vinha o vento certo, eles pegavam esse vento da oportunidade que levava-os ao porto seguro, né? Ao porto onde eles teriam mais uma vez a família, eles poderiam fazer os seus comércios, vender as suas coisas e assim por diante. Jesus, para nós, é esse porto, é Cristo que nos dá acesso a esse porto seguro. O verso 2 conclui do seguinte modo: e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Hernandes Dias Lopes diz que se a paz tem a ver com o passado e o acesso à graça se relaciona ao presente, a expectativa da glória ela está atrelada ao futuro. O autor continua dizendo que quem é justificado não teme o futuro. O destemor, a falta de medo sobre o futuro, se deve ao fato de que se há algo em que nós podemos nos gloriar, é exatamente na esperança da glória de Deus. E por que nós esperamos na glória de Deus? Porque é Ele que nos prometeu isso. Lembram-se da mensagem que ouviram a palavra ontem, acerca de ressurreição? Pois é, nós ressurgimos justamente para experimentar essa glória de Deus. Sem ressurreição de Cristo, não há a nossa ressurreição e muito menos a glória de Deus. Tudo isso é uma grande bobagem, de acordo com o que Paulo mostra lá em 1 Coríntios, no capítulo 15. Mas, de fato, Cristo ressuscitou para que nós pudéssemos experimentar essa glória de Deus. A palavra traduzida por gloriamos significa um regozijo exultante, uma alegria triunfante, uma firme confiança em Deus, inspirada pela certeza de que temos paz com Deus. O mais próximo, no sentido de exemplificar esse regozijo exultante, é quando Ayrton Senna ele passava em primeiro lugar, dava uma paradinha no carro e fazia a volta no circuito com uma bandeira do Brasil hasteada em sua mão. Ele estava demonstrando ali toda a sua alegria, uma alegria conquistada pelo triunfo. Pois bem, o triunfo que os atletas experimentam, ele é substituído por novos triunfos
ou por derrotas, muitas vezes, né? Ou pela própria morte, como aconteceu com o saudoso Ayrton Senna. Mas o triunfo que nós experimentamos com Deus é algo que não vai ter fim, durará uma eternidade. Essa esperança na qual nós exultamos, segundo John Stott, não se trata de esperanças que temos no nosso cotidiano, que às vezes são esperanças infundadas, mas é uma expectativa jubilosa e confiante de que se baseia nas promessas de Deus. Paulo expressou essa convicção quando estava em uma prisão romana, quando ele disse o seguinte: a hora da minha partida é chegada. Agora o reto juiz me dará a coroa da justiça, a coroa da vitória. Quer dizer, Paulo estava exultante pela proximidade do seu encontro com Deus, não da sua morte, até a sua morte sim física, mas sobretudo do seu encontro com Deus. Então, nós como cristãos, nós não precisamos enfatizar a morte, mas nós podemos sim enfatizar o nosso encontro glorioso com o Senhor. Sintetizando esses 3 primeiros pontos, e aí nós vamos para os nossos pequenos grupos, afirmamos que os frutos da justificação são paz, graça e glória. Essas 3 palavras aparecem nos 2 primeiros versículos. Temos paz com Deus, estamos firmes na graça e esperamos na glória. A paz com Deus refere-se ao efeito imediato da justificação. Aí nós não somos mais condenados. Deus não vê nós mais como culpados condenados, mas como culpados que foram justificados. O acesso à graça diz respeito ao efeito contínuo da justificação. Nós experimentamos essa graça ao longo da nossa vida. E a esperança da glória se relaciona ao efeito final da justificação, que é a glorificação, que é o encontro final com Deus. Bem como a esperança da glória também aqui, eu já mencionei, ela se relaciona ao efeito final da justificação. Então, a palavra paz nos convida a olhar para trás. Tivemos paz com Deus. Estamos. Tivemos paz porque essa inimizade acabou. A palavra graça nos faz olhar para o nosso Pai, sob cujo favor agora permanecemos. Com a palavra glória, olhamos adiante para o nosso objetivo final, até o momento em que veremos e refletiremos a glória de Deus, a glória que é o objeto da nossa esperança e expectativa. Amém? Até aqui, nós vamos agora, eu vou só interromper para que vocês possam, então, fazer as discussões dos seus pequenos grupos. Ok? 13 pessoas, eu acho que dá para fazer 3 grupos, né? 3 grupos aí de 4 pessoas, tá certo? Três grupos. Tá ok? Certo.
Só o meu DVD.